Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo. Olá, amiga ouvinte. Estamos chegando para mais um programa Além do Arco-Íris. Rogamos ao Senhor da Vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes sobre problemas gerais de convivência humana, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. Para o programa de hoje, mais uma vez, teremos as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Sou Sidney Fernandes e vou me submeter às perguntas que Carlos Luz selecionou dos nossos ouvintes. E estou, a partir de agora, Carlos, à sua disposição. Então, Sidney, a primeira questão que chega, nós sabemos que o Espiritismo tem utilidade em nossa vida em muitos pontos, em muita coisa que a gente precisa na vida, o Espiritismo está aí para nos ajudar, para nos apoiar, como um instrumento, como uma ferramenta, como um recurso, para nos ajudar a superar dificuldades. E a gente está aí agora, graças ao bom Deus, né? E graças também às prevenções, à ciência, que também é uma concessão de Deus aos homens, saindo dessa crise da pandemia, dando aí um balanço e também, ao mesmo tempo, mostrando o que a gente pode ter pela frente, o que o Espiritismo pode nos ajudar, né? E que nos ajudou e que pode nos ajudar a atravessar essa pandemia. Eu me lembro de Allan Kardec. E tem uma frase a que ele se referiu e costumava falar várias vezes com relação às dores, os problemas do caminho, às decepções, às contrariedades. Quando isso acontecia, dizia Kardec, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. Desse modo, desse ponto culminante, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me atingiram. Carlos, a sua pergunta é bem interessante e ela nos faz lembrar de Kardec, mas ao mesmo tempo, justiça seja feita, não apenas a doutrina espírita nos dá esse apoio, nos dá essa força para superarmos dificuldades. Todos grupamentos religiosos são dignos do nosso respeito. E eu diria, Carlos, até um pouco mais além, mesmo aqueles que não são praticantes em determinadas religiões, desde que sejam praticantes da espiritualidade, o espírito deles esteja revestido do bem, da boa intenção, do trabalho em favor do semelhante, da honestidade, isso tudo dá à criatura, tanto quanto uma religião bem seguida, um verdadeiro anel de proteção para superar qualquer dificuldade, Carlos. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, sim, o Espiritismo é a coisa mais importante da minha vida e está me ajudando muito neste momento da pandemia. Então, já para detalhar mais essa sua resposta, qual seria a diferença no enfrentamento dos problemas da quarentena por um conhecedor e praticante do Espiritismo e uma outra pessoa, materialista, durante a pandemia de coronavírus? A terminologia materialista, hoje em dia, ela é mais considerada em relação às pessoas que são praticantes só pro forma das suas religiões e, na verdade,
elas não assumem uma postura de espiritualidade. Nós raramente encontramos um ateu, mas encontramos muitas pessoas que se dizem religiosas e não levam a sério a sua religião. Então, da mesma forma que o espírita encontra na doutrina uma espécie de guarda-chuva para atravessar a tempestade, irmãos profitentes de outras religiões também vão ter esse apoio. Deus não tem privilégios. Ele está presente na vida de qualquer pessoa, desta ou daquela religião, ou mesmo que não tenha religião, mas cultiva a espiritualidade. Agora, para o materialista, na acepção pura da palavra, aquele que não acredita na sobrevivência da alma, que ele não pratica a espiritualização, porque uma coisa é você ser espírita, outra coisa é você ser espiritualista. Os que não aceitam a espiritualização do indivíduo, esses realmente não sabem explicar o porquê da dor, não sabem como administrar os momentos de dificuldade. Sem dúvida, quando nos apegamos a Deus, aos bons espíritos, aos protetores espirituais, fica mais fácil a gente superar esses problemas que, infelizmente, estão sendo uma constante na vida de todos os habitantes que estão, todos os habitantes do planeta Terra. Então, essa resposta sua foi bastante esclarecedora. E aí, ligada a essa questão, existe uma outra. O espírita ter recursos em sua doutrina que outras confissões religiosas não têm? Sem querer alimentar o ranço da presunção. Eu me sinto muito bem com a doutrina espírita, porque ela me ensina, me esclarece de onde eu vim, o que estou fazendo na Terra e para onde vou. E ela também, a doutrina espírita, me dá respostas para todas as questões filosóficas. Não há nenhuma dúvida que me seja respondida como mistério, como tabu, como coisa secreta. O Espiritismo é a doutrina da consciência livre e da transparência. Nós encontramos a resposta para todas as nossas questões. Sem demérito a outros irmãos de outras confissões religiosas, o espírita tem tudo à mão, de bandeja, para saber por que está sofrendo, por que o mundo está sofrendo, quais são as perspectivas de melhoras, como devemos fazer para chegar àquela situação de Kardec, deslocando-se para situações de superioridade. Eu entendo que o espírita tem tudo à disposição, mas eu não considero isso um privilégio, eu considero isso uma responsabilidade. E admiro irmãos de outras religiões que não contam com a explicação da reencarnação, das vidas passadas, da sintonia psíquica, da lei de causa e efeito. Eles não contam com esses recursos para responder às suas inquirições mais íntimas da sua filosofia. Admiro essas criaturas que se mantêm firmes no leme, trabalhando, ajudando, com fé em Deus. Eu entendo que o espírita tem acesso, muito mais fácil acesso a esses consolos que irmãos de outras doutrinas, que, não obstante, quando se apegam na sua fé, eles têm maior facilidade para transitar pela tempestade, Carlos. É muito boa a resposta sua, Sidney. E um destaque deve ser dado aí a questão da reencarnação, né? O espírita, ele tendo no seu arsenal de fé essa arma, né? Ou essa ferramenta, esse instrumento para resolver as grandes questões existenciais, isso é realmente muito importante, né? É um recurso que o Espiritismo nos dá e que, entre outros, muitos que você citou. Agora, Deus ama a todos igualmente como os filhos.
os espíritos seriam privilegiados por ele pela facilidade que muitos espíritas mostram em superar problemas existenciais? Carlos, você, como redator deste programa, trouxe realmente uma pergunta bastante provocativa, bastante instigante, que eu tenho o maior prazer de tentar responder. Sim, o espírita tem mais facilidade para superar problemas existenciais. Mas isso não significa privilégio. Repito, representa responsabilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais recentemente, no campo do marketing, quando dizem que a informação é poder, aplica-se também para aquele que se informa, para aquele que estuda. E não estamos falando necessariamente de espíritas. No meu próximo livro, eu trago, inspirado em um personagem real, um padre e um praticante da igreja evangélica, que, não obstante fiéis às suas crenças, procuraram recursos nos livros espíritas para complementar os seus conhecimentos. Isto é, mantiveram-se fiéis à Igreja Católica, aos textos evangélicos, mas abederaram-se em livros que lhes trouxeram informações, vamos dizer, entre aspas, privilegiadas. Mesmo porque a doutrina espírita, ela está à disposição de quem queira. Não é preciso colocar um crachá de espírita ou uma faixa na testa, nada disso. O conhecimento espírita está à disposição de qualquer criatura. Isso não significa privilégio, significa responsabilidade e, ao mesmo tempo, acuidade, atenção para as coisas de Deus, no sentido de aproveitarmos as oportunidades que o Criador nos coloca à disposição. É muito interessante essa resposta, essas considerações suas, Sidney, que o espírita realmente ele deve considerar esses recursos que o espiritismo oferece como sendo uma responsabilidade. Até porque no Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, se a gente teve todos esses recursos, teve toda essa ajuda da espiritualidade, em termos de esclarecimento, a gente tem noção do que deve fazer e o que não deve fazer. Então, se a gente não agir de acordo com o que a gente conhece, isso aí nos acarretará consequências kármicas que nós sabemos, né, que vem. Agora, um fato que é destacado pelas pessoas de outras religiões no Espiritismo é que os espíritos se dedicam muito à caridade. E a pergunta, então, Sidney, é qual o motivo dos espíritas se dedicarem tanto a obras de caridade? Tirando aquele toma lá da cá, em que as pessoas que começam a fazer o bem, no começo por interesse, depois por dever, depois por amor, nós encontramos, sim, uma conotação muito forte dentro da doutrina espírita, no sentido de que ninguém poderá ser feliz isoladamente. Todos nós temos compromissos à nossa volta. Ninguém vai poder ser feliz sozinho. Lembro-me de um texto de um médico que nos trouxe a história de Dr. Sérgio, um texto de uma senhora que morreu, foi para o céu. O filho foi para o inferno. Chegando lá, qual foi a primeira pergunta que ela fez? Cadê meu filho? Ele está no inferno. Eu quero vê-lo. Não pode. Então tragam para cá. Também não pode. Então isso contradiz a misericórdia, a justiça que Jesus nos mostrou do Pai eterno. E isso nos mostra também que o espírita é convidado, diante dos conhecimentos que ele tem,
a fazer o bem ao seu próximo, não por interesse, mas porque todos nós estamos no mesmo barco. E enquanto o clima de infelicidade e sofrimento estiver na Terra, nós também seremos infelizes e sofredores, ainda que por uma situação assim, vamos dizer, momentânea, a nossa situação nos parece bastante razoável. Este é um trecho de uma palestra de Richard Simonetti. Agora, faça-se justiça, Carlos. Eu moro nos fundos de uma igreja católica. Mesmo com todo esse tempo aí de falta de trabalho presencial, esse pessoal trabalhou muito em favor da reforma, da construção daqui dessa igreja. Eu tenho grandes irmãos evangélicos que não param de trabalhar, eles se esforçam para ajudar o semelhante. Então, talvez no passado houvessem tantas obras sociais de espíritas, mas hoje existem até obras sociais de pessoas que não têm ligação nenhuma religiosa. Conheço vários grupos de ONGs, de indivíduos que trabalham a semana inteira, final de semana, eles se reúnem. Um é motorista de caminhão, a outra é médica, o outro é engenheiro, o outro, enfim, há casos, inclusive, do indivíduo que trabalha na sexta-feira à noite, não dorme para estar lá na favela no sábado de manhã, trabalhando em favor do próximo, sem qualquer conotação religiosa. Então, existem realmente criaturas que fazem o bem, não mais por interesse, mas sim por dever, aproximando-se muito do bem, não mais por interesse e dever, mas por amor à criatura, para que ela se sinta melhor, porque sentindo-se melhor, o mundo será melhor, e aí sim, por tabela, nós teremos uma vida melhor também. É muito interessante essas considerações. Agora, uma outra visão da questão da caridade. Durante o enfrentamento dos problemas graves da existência, por acaso não seria melhor cuidar-se do que preocupar-se com os outros fazendo caridade, Sidney? O pensamento egoística diz nesse sentido. Mas eu tenho visto tantas demonstrações, ao contrário do egoísmo, né? De criaturas que com empatia começam a ter um comportamento não mais de egoísmo, mas de altruísmo, que eu já não encontro assim tantas pessoas olhando apenas para o seu umbigo, sua família, seu grupo social. Tenho visto muitas criaturas dedicando-se, empresas, grandes empresas preocupadas em ajudar o próximo, os cientistas trabalhando de noite para produzir a vacina. Eu vejo com otimismo o futuro da humanidade. Eu entendo que com essa pandemia pela qual passamos, eu entendo que o mundo ressurgirá o mundo com outra cara, com outra predisposição, não mais olhar apenas para o seu problema pessoal, mas encarar as coisas sempre sobre um ângulo mais amplo, entendendo, repetindo, que todos estamos no mesmo barco. E se nós não cuidarmos desse barco, o outro afunda e nós afundamos também. Daí a necessidade de preocupar-se com o próximo. Aí nessa linha, por sinal numa linha até um pouco contrária a isso que você falou, em período de isolamento social, muitos de nós perceberam que, como disse Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor francês, ele dizia numa peça de teatro que ele escreveu: o inferno são os outros. O Espiritismo concorda com essa afirmativa? O cristianismo é completamente contrário a essa afirmativa. E o Jesus nos trouxe nas suas palavras, nos seus textos e nos seus exemplos a
proposta para que o Espiritismo, como sendo o cristianismo redivivo, afirme completamente diferente. Jean-Paul Sartre e a sua esposa eram eminentemente materialistas. Achavam que a coisa parava por ali. E achando que cada um que se vire e cada um cuide da sua própria felicidade e o resto que se lasque. O Espiritismo não apenas discorda dessa afirmativa, como nos traz Jesus. O Espiritismo é Jesus que nos volta a falar, dizendo claramente que vai depender efetivamente do nosso empenho em favor de um mundo melhor, empenho em favor do semelhante, e aí sim poderemos nos candidatar a seguir os passos de Jesus, candidatarmos-nos ao vestibular da felicidade. Ah, muito boa essa resposta. Agora, buscar conviver mais com cães e gatos e menos com humanos seria uma boa escolha para mantermos a nossa paz? Até que seria, né, Carlos? Porquanto os animais são muito fiéis, né? Mas eu acho que quando cuidamos de animais, e eles merecem o nosso apoio, o nosso cuidado, nós estamos apenas treinando para um dia cuidarmos de pessoas. É interessante que tem muita gente que substitui, né, a convivência com Mas é humanos assim por mesmo. Eles estão no vestibular do amor pelo próximo. Eu acho que tanto humanos como animais merecem atenção e respeito. Mas o que é interessante, né, Cid, nessa questão de substituição, né, porque se a gente... É importante a pessoa gostar, sim, dos animais, ter convivência com eles, ter satisfação com eles, ter amor por eles e receber essa afetividade em troca, isso aí é importante. Agora, é exatamente no outro, né, que a gente tem o nosso espelho, que nós vemos as nossas imperfeições, que nós percebemos as nossas imperfeições, e assim, trabalhando essas imperfeições, nós podemos, então, crescer, evoluir espiritualmente, indo para estágios cada vez mais de maior perfeição moral e intelectual e, consequentemente, com mais paz, com mais felicidade. Então, a convivência com o outro, embora seja, vamos dizer assim, um tanto quanto incômoda, muitas vezes, ela é necessária e, juntamente com a nossa boa vontade em compreender o outro, exercitar o perdão, né? Então, realmente, é uma situação que a gente tem que... Fica aí uma provocação, né, para a gente pensar, para a gente analisar. Realmente, às vezes é mais fácil... não há uma expressão dizendo que nós deveríamos cuidar dos familiares, assim como cuidamos das visitas, né? Mas é importante que Deus não é sádico de colocar em nossos lares inimigos, né? Nós temos que acertar os nossos ponteiros. E Richard disse que muito menos do que inimigos, a aversão para com o familiar, às vezes é falta de educação mesmo, falta de delicadeza mesmo. Não é ranço do passado, não. É verdade, tem razão. Agora, qual o motivo da convivência com familiares ser muitas vezes mais difícil do que conviver com estranhos? Realmente, às vezes, caem em nossas casas as pessoas com as quais nós temos compromissos. E o mesmo em relação à convivência entre casais, né, Carlos? Nós nos programamos para estar ao lado de pessoas que prejudicamos ou, eventualmente, com quem tivemos experiências comprometedoras no passado. Ei, Carlos, obrigado pela sua redação, obrigado pelas suas perguntas. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu deixo com o Theo Oliveira o encerramento. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, obrigado você que nos ouviu, você que nos assistiu nesse programa Além do Arco-Íris. Desejamos que tudo corra bem e que nós estejamos novamente juntos na próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá! Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.